Meu nome é Laura e aos 29 anos eu achava que tinha encontrado a pessoa da minha vida em Rodrigo. Depois de 11 meses mágicos juntos, estávamos planejando nosso casamento, que aconteceria em apenas 3 meses. Mas havia uma coisa que não parava de me incomodar. Rodrigo se recusava terminantemente a me apresentar aos pais dele. Ele insistia que eles não estariam no nosso casamento porque, supostamente, não aprovavam o casamento como instituição. Algo nessa desculpa nunca pareceu certo, e essa sensação incômoda me levou a tomar uma decisão que mudaria tudo. Se você está assistindo a isso agora, deixe um comentário dizendo de onde você é. Clique no botão de curtir e se inscreva para ouvir sobre o segredo horrível que descobri sobre meus futuros sogros e que despedaçou meu mundo inteiro. Quando olho para trás e vejo como tudo começou, ainda sinto um aperto no peito ao lembrar como tudo parecia perfeito. Eu havia construído uma carreira de sucesso como designer de interiores em São Paulo, transformando casas e espaços comerciais com meu olhar para cores e arranjo de espaços. Meu trabalho me mantinha ocupada e, embora eu saísse com algumas pessoas, não havia encontrado alguém que realmente se conectasse comigo em todos os níveis. Então veio aquele fatídico baile de caridade na primavera. O evento estava arrecadando fundos para programas de arte para crianças em escolas públicas, uma causa muito importante para mim. Eu usava um vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião, e minha amiga Thaís insistiu em fazer minha maquiagem. Eu estava perto das mesas do leilão silencioso quando minha colega de faculdade, Daniela, me chamou para conhecer alguns de seus colegas de trabalho. Laura, venha conhecer o Rodrigo. Ele acabou de fazer uma doação ridiculamente generosa para o programa de arte, disse ela, praticamente me arrastando pelo braço. E lá estava ele, Rodrigo Andrade, alto, com olhos castanhos calorosos e um sorriso que fazia o salão lotado parecer subitamente íntimo. Ele usava seu terno sob medida com uma confiança natural que falava de alguém confortável em sua própria pele. Então, você é a famosa Laura, disse ele, pegando minha mão. A Daniela me falou sobre seu trabalho de design. Eu vi o café que você redecorou na rua Oscar Freire. Transformou completamente o espaço. Fiquei instantaneamente encantada por ele conhecer meu trabalho e poder mencioná-lo especificamente. Acabamos conversando por horas naquela noite, mal percebendo o baile terminar ao nosso redor. Rodrigo trabalhava como analista financeiro para uma empresa de prestígio, ajudando empresas a se reestruturarem e maximizarem seu potencial. A maneira como ele falava sobre números com paixão genuína me lembrava de como eu me sentia sobre design, aquela mistura perfeita de habilidade técnica e visão criativa. Nossa conexão foi imediata e intensa. Em 2 semanas, estávamos nos vendo quase todos os dias. Rodrigo era tudo o que eu sempre quis em um parceiro. Inteligente, gentil, ambicioso, mas não agressivo, e ele me fazia rir até a barriga doer. Ele me surpreendia com pequenos presentes que mostravam que ele estava realmente prestando atenção. Um livro antigo sobre teoria das cores que ele encontrou em um sebo, uma caneca de cerâmica de um artista local cujo trabalho eu havia admirado. Com o passar das semanas e meses, me vi compartilhando tudo com ele. Histórias sobre minha infância numa cidade do interior de São Paulo, o divórcio complicado, mas amoroso, dos meus pais, a luta do meu irmão mais novo contra o vício e sua recuperação, minhas próprias inseguranças sobre meu trabalho. Eu expus minha vida diante dele, pedaço por pedaço vulnerável. Mas comecei a notar algo estranho. Sempre que eu perguntava sobre sua família ou infância, Rodrigo mudava de assunto habilmente. Inicialmente, não dei muita importância. Algumas pessoas são reservadas, afinal. Ele compartilhava fragmentos. Cresceu na Serra Fluminense. Seu pai trabalhava no comércio local, sua mãe era criativa, mas convencional. Os detalhes eram sempre vagos, sem a riqueza e a especificidade de memórias genuínas. Minha família é bem comum, ele dizia com um encolher de ombros. Nada que valha a pena falar. 8 meses depois de começarmos a namorar, Rodrigo me levou para uma pousada charmosa em Campos do Jordão no fim de semana. Enquanto o sol se punha sobre as colinas, pintando tudo com um brilho dourado, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. O anel era deslumbrante, um diamante de corte esmeralda com pequenas safiras de cada lado, exatamente o estilo que eu, uma vez, mencionei admirar. Você é o amor da minha vida, Laura,
disse ele com a voz embargada. Eu quero construir um futuro com você. Eu disse sim imediatamente, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Naquela noite, enquanto celebrávamos com uma garrafa de champanhe caro, eu toquei no assunto do nosso futuro casamento. Mal posso esperar para você conhecer meus pais, disse eu, animada. Minha mãe vai te adorar, e até meu pai, que desconfia de todo mundo com quem eu saio, vai ficar impressionado. Rodrigo assentiu, mas então disse algo que deveria ter sido meu primeiro grande sinal de alerta. Acho que deveríamos fazer um casamento pequeno, só com amigos próximos, sabe? Quando perguntei sobre a família dele, sua expressão se fechou quase imperceptivelmente. Meus pais não virão. Fiquei chocada. Como assim? É o casamento do filho deles. Eles não são pessoas tradicionais, explicou ele. Eles vivem praticamente isolados na serra. Eles não acreditam muito no casamento como instituição. Ficarão felizes por nós, mas não vão querer participar. Parecia estranho, mas Rodrigo falou com tanta certeza que não insisti mais naquela noite. Eu estava muito envolvida no romance, na empolgação, no champanhe e no jeito como meu novo anel brilhava na luz. Eu disse a mim mesma que toda família tem suas esquisitices, e se os pais dele não eram convencionais, era problema deles. Olhando para trás, eu deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta. Mas quando você está apaixonada, você vê o que quer ver. E eu queria ver um futuro perfeito com um homem perfeito, não a teia de mentiras que já estava se fechando ao meu redor. Quando a euforia inicial do nosso noivado deu lugar à realidade do planejamento do casamento, minhas perguntas sobre a família de Rodrigo se tornaram mais difíceis de ignorar. Criei um documento compartilhado para nossas listas de convidados. E enquanto a minha crescia para incluir família estendida, velhos amigos e colegas, o lado de Rodrigo permanecia visivelmente escasso. Apenas um punhado de amigos do trabalho e 2 amigos da faculdade. Você não tem primos, tios ou tias? Perguntei uma noite enquanto revisávamos a lista. Na verdade, não. Meus pais eram filhos únicos e os pais deles já faleceram há muito tempo. Ele respondeu sem tirar os olhos do notebook. Minha curiosidade me levou a pesquisar nas redes sociais por qualquer vestígio de seus pais. Tentei várias combinações do sobrenome Andrade com a região serrana do Rio, mas nada que parecesse corresponder aos poucos detalhes que Rodrigo havia compartilhado apareceu. Quando mencionei isso a ele casualmente, sua reação foi inesperadamente ríspida. Eles estão na casa dos 60 anos, Laura. Eles não vão ficar no Instagram postando selfies. Ele retrucou, e então imediatamente suavizou. Desculpe, é que eles são pessoas muito reservadas. Foi assim que fui criado. Eu recuei, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Não era mais apenas curiosidade. Algo parecia errado. O verdadeiro choque veio 3 meses depois do noivado. Rodrigo estava no banho e eu estava procurando um grampeador na gaveta de sua escrivaninha. Ao abrir a gaveta de baixo, minha mão tocou numa fotografia desbotada enfiada em uma pasta. Eu não deveria ter olhado. Eu sabia disso mesmo enquanto a pegava, mas algo me compeliu. Era uma foto de família, um pouco gasta nas bordas. Um Rodrigo mais jovem, talvez com seus 20 e poucos anos, estava entre um casal mais velho que presumi serem seus pais. Eles pareciam perfeitamente normais. Seu pai, alto, com o mesmo maxilar de Rodrigo. Sua mãe, com um sorriso caloroso e cabelos grisalhos. Eles estavam em frente a uma casa modesta com janelas verdes. Eles não pareciam pessoas que viviam isoladas ou que rejeitavam as convenções sociais. Pareciam pais suburbanos típicos da classe média. Quando Rodrigo me encontrou ainda segurando a foto, seu rosto ficou pálido. "Por que você está mexendo nas minhas coisas?" Ele exigiu, arrancando a foto das minhas mãos. Eu não estava. Estava procurando um grampeador, gaguejei. "Rodrigo, esses são seus pais, sim, certo? Eles parecem tão simpáticos. Por que você não quer que eu os conheça?" Ele enfiou a foto de volta na gaveta. "Nós somos afastados, ok? Temos diferenças filosóficas. Eu não queria entrar nesse assunto porque é doloroso para mim." Que tipo de diferenças filosóficas poderiam ser tão severas a ponto de eles não virem ao seu casamento ou sequer conhecerem a mulher com quem você vai se casar? Rodrigo passou as mãos pelo cabelo ainda molhado, frustrado. "Olha, nem todo mundo tem a família perfeita. Você tem, ótimo. Alguns de nós têm relacionamentos complicados. Você pode, por favor, respeitar que isso é difícil para mim?" Senti-me imediatamente culpada por pressionar. "Desculpe, eu só quero entender."
Não há nada para entender. Eles têm a vida deles. Eu tenho a minha. É só isso. A conversa terminou ali, mas minhas perguntas se multiplicaram. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Amanda, para pedir um conselho. Você não acha estranho? Perguntei a ela. Quem se casa sem os pais? A menos que haja um problema muito sério. Extremamente estranho, Amanda confirmou. E o fato de ele ficar bravo quando você pergunta sobre isso torna tudo ainda mais suspeito. Pessoas que não têm nada que a esconder não agem na defensiva. O que você acha que ele poderia estar escondendo? Eu não sei, mas algo não se encaixa. Talvez eles não sejam realmente afastados. Talvez ele tenha vergonha deles por algum motivo. Eles podem ser super religiosos ou politicamente extremistas ou algo assim. Ou talvez haja algo sobre o passado dele que ele não quer que você saiba. As palavras dela ficaram comigo, corroendo minha paz de espírito. Uma semana depois, tentei uma abordagem diferente durante o jantar em nosso restaurante italiano favorito. Eu estava pensando, disse eu, cuidadosamente, mantendo um tom casual. Talvez pudéssemos fazer uma viagem de fim de semana para sua cidade natal algum dia. Você viu onde eu cresci, mas eu não sei nada sobre de onde você veio. Rodrigo congelou com o garfo a meio caminho da boca. Ele o pousou lentamente. Não há nada para ver lá. Apenas uma cidadezinha deprimente sem nada acontecendo. Eu ainda gostaria de ver. É parte do que fez você ser quem você é. Sua expressão endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Laura, eu preciso que você pare com isso. Meu passado é meu passado. Eu segui em frente daquele lugar e daquelas pessoas. Se você continuar insistindo nisso, teremos um problema sério. A ameaça velada em suas palavras me chocou e me deixou em silêncio. Ou você aceita que minha família não fará parte de nossas vidas, ou talvez precisemos reconsiderar se devemos nos casar. Senti como se tivesse levado um tapa. Este homem, que nunca havia levantado a voz para mim, agora estava me dando um ultimato sobre algo que deveria ser simples. Durante o resto do jantar, comemos em um silêncio desconfortável, a tensão densa entre nós. Naquela noite, fiquei acordada muito tempo depois de Rodrigo ter adormecido, observando-o subir e descer de seu peito e me perguntando quem realmente era o homem ao meu lado. Por enquanto, decidi recuar do assunto, mas minha determinação em descobrir a verdade só se fortaleceu. 2 semanas depois, enquanto organizava nosso escritório em casa, encontrei uma agenda antiga enfiada atrás de alguns livros de finanças em sua prateleira. Minhas mãos tremeram enquanto eu a folheava, sabendo que estava ultrapassando um limite, mas incapaz de parar. E lá estava, sob o título Paz, um número de telefone com um código de área do Rio de Janeiro e um endereço em uma cidade chamada Vale das Flores. Rodrigo me dissera que não tinha as informações de contato de seus pais. Outra mentira no que estava começando a parecer uma elaborada teia de enganos. Sobre o que mais ele estava mentindo? E, mais importante, por quê? A descoberta da agenda me corroeu por dias. Eu carregava o segredo da minha descoberta como uma pedra pesada, sem saber o que fazer com essa informação que confirmava que Rodrigo estava mentindo. Todas as manhãs, eu acordava ao lado dele, me perguntando se algo que ele havia me contado era verdade. Num domingo à tarde, durante uma chamada de vídeo com minha mãe, finalmente desabei. Rodrigo estava jogando golfe com colegas e sozinha em nosso apartamento deixei as lágrimas rolarem livremente. Querida, o que há de errado? O rosto preocupado da minha mãe preencheu a tela. É estresse do casamento? Eu contei tudo, a recusa de Rodrigo em falar sobre sua família, as contradições que eu havia descoberto, o ultimato que ele me deu e meu medo crescente de estar me casando com alguém que eu não conhecia de verdade. Minha mãe ouviu pacientemente, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Laura, eu sempre te ensinei a dar às pessoas o benefício da dúvida, mas também te ensinei a confiar nos seus instintos. E se meus instintos forem apenas paranoia? Escute-me, disse ela com firmeza. Não há uma boa razão para um homem impedir sua noiva de conhecer seus pais, a menos que ele esteja escondendo algo significativo. Isso não é mais sobre respeitar a privacidade dele. É sobre você ter as informações de que precisa para tomar uma decisão informada sobre passar sua vida com essa pessoa. As palavras dela cristalizaram algo em mim. Eu tinha o direito de saber com quem estava me casando. O que eu devo fazer? Perguntei, sentindo-me determinada e apavorada ao mesmo tempo.
Se eu fosse você, descobriria a verdade antes de dizer sim. Seja o que for, é melhor saber agora do que anos depois. 2 dias depois, Rodrigo anunciou que precisava ir a Brasília para uma viagem de negócios de 3 dias. Reestruturação de um cliente importante. Ele explicou enquanto arrumava a mala. Estarei de volta na sexta à noite. Eu assenti, já formando um plano em minha mente. Assim que o Uber dele se afastou do nosso prédio na manhã seguinte, entrei em ação. Fui direto para o escritório e procurei mais a fundo, procurando qualquer coisa que pudesse me dar informações adicionais sobre sua família. No fundo do seu arquivo, debaixo de documentos de imposto de renda e apólices de seguro, encontrei uma pequena caixa de madeira que nunca tinha visto antes. Minha mão tremeu quando a abri, revelando uma pilha de cartões de aniversário e de Natal, alguns datando de vários anos. Todos eram assinados com amor, mamãe e papai, ou às vezes apenas mamãe, com mensagens pessoais que mencionavam telefonemas e visitas. O cartão mais recente era de apenas 6 meses atrás. Um cartão de Natal que dizia: Rodrigo, adoramos ter você aqui no Dia de Ação de Graças. A casa sempre parece mais um lar quando você está aqui. Ansiosos para te ver novamente em breve. Com todo o nosso amor, mamãe e papai. Eu me sentei no chão do escritório, com as provas das mentiras de Rodrigo espalhadas ao meu redor. Ele não apenas estava em contato com seus pais, mas os visitava regularmente, incluindo uma visita de ação de graças que ele me disse ter sido um retiro de trabalho em Nova York. O endereço nos envelopes correspondia ao da agenda, mas era diferente da localização vaga que Rodrigo havia mencionado uma vez quando pressionado. Ele disse que seus pais moravam perto de Teresópolis, mas esses envelopes eram endereçados de Vale das Flores, uma pequena cidade perto da fronteira com Minas Gerais, a quase 3 horas de Teresópolis. Passei a tarde pesquisando. Rodrigo estaria fora por mais 2 dias, tempo suficiente para eu dirigir até a serra, encontrar seus pais e, com sorte, obter algumas respostas. Eram 6 horas de carro para ir e mais 6 para voltar, o que significava que eu poderia fazer a viagem em um único dia, se necessário. A ideia de confrontar estranhos me apavorava, mas a alternativa, casar-se com alguém que conseguia manter mentiras tão elaboradas, me apavorava mais. Naquela noite, mal consegui dormir. Perguntas corriam pela minha mente. E se eles se recusassem a falar comigo? E se Rodrigo descobrisse de alguma forma? E se as respostas que eu encontrasse destruíssem tudo o que havíamos construído juntos? Pela manhã, minha determinação se solidificou. Arrumei uma pequena mala de viagem, por precaução, e programei o endereço no meu GPS. Saí cedo, logo depois das 5 horas da manhã, para evitar o trânsito de São Paulo. Enquanto o horizonte da cidade desaparecia no meu retrovisor, a ansiedade e a determinação lutavam dentro de mim. A viagem para o norte me levou através do estado de São Paulo e para as montanhas verdes do Rio de Janeiro. Em outras circunstâncias, eu poderia ter aproveitado a rota cênica, as colinas, as cidades pitorescas, as flores silvestres do início do verão pontilhando à beira da estrada. Em vez disso, meus nós dos dedos estavam brancos no volante enquanto eu ensaiava o que poderia dizer quando chegasse. No início da tarde, cheguei a Vale das Flores. Era exatamente o tipo de cidadezinha charmosa que aparece em cartões postais do interior. Uma igreja branca com torre, uma praça central, lojas com cestas de flores penduradas. Parei em uma lanchonete chamada Cantinho da Magda na rua principal, precisando de um momento para reunir coragem e talvez obter alguma informação local. A lanchonete estava meio cheia com o que pareciam ser clientes habituais. Sentei-me em uma mesa e pedi um café e um sanduíche que sabia que não conseguiria comer. Só de passagem? Perguntou a garçonete, uma mulher na casa dos 50 anos, com um sorriso amigável. Na verdade, estou procurando por algumas pessoas que moram aqui, os Andrade, Roberto e Sandra Andrade. Um brilho de reconhecimento passou pelo rosto da garçonete. Claro, todo mundo conhece o Beto e a Sandra. A casa deles fica logo na saída da cidade, na estrada do Bordo. Você é parente? Hesitei. Mais ou menos. Tenho uma ligação com o filho deles, o Rodrigo. Algo mudou em sua expressão. Um leve esfriamento, um toque de cansaço. Entendi. Bem, eles são boas pessoas. Moram aqui desde sempre. Ela se afastou para atender outro cliente, mas sua reação me deixou inquieta. O que causou aquela mudança?
Ela sabia algo sobre Rodrigo? A tensão no meu peito aumentou enquanto eu pagava lá a conta e voltava para o meu carro. Seguindo as instruções, dirigi cerca de 5 quilômetros para fora da cidade. O GPS anunciou minha chegada quando parei em frente a uma casa de 2 andares bem cuidada, com janelas verde floresta, exatamente como na fotografia que encontrei. Um jardim bem cuidado margeava o caminho da frente e 2 cadeiras de balanço estavam na varanda. Parecia a casa de família quintessencial, acolhedora e convidativa. Nada nela sugeria pessoas que viviam isoladas ou que rejeitavam as normas sociais. Enquanto eu estacionava na rua e caminhava em direção à casa, meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir. Qualquer que fosse a verdade que me esperava aqui, ela mudaria tudo. Fiquei parada na calçada, olhando para a casa. Um sino dos ventos tilintava suavemente na varanda e por uma janela aberta eu podia ouvir música clássica tocando. Este era o momento da verdade. Eu ainda podia voltar, fingir que nunca vim e continuar com os preparativos do casamento como se tudo estivesse normal. Mas eu sabia que sempre me perguntaria. Respirando fundo, caminhei pelo caminho de pedra e subi os 3 degraus da varanda. Meu dedo tremeu quando apertei a campainha. Longos segundos se passaram antes que eu ouvisse passos se aproximando. A porta se abriu para revelar uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos castanhos com mechas prateadas e olhos gentis que imediatamente se arregalaram de surpresa. Eram os mesmos olhos que eu tinha visto na fotografia, a mãe de Rodrigo. "Olá", disse ela com uma expressão curiosa, mas acolhedora. "Posso ajudar?" Minha introdução, cuidadosamente ensaiada, evaporou. "Eu sou a Laura", consegui dizer, minha voz pouco acima de um sussurro. "Estou noiva do seu filho, o Rodrigo." A cor sumiu do rosto dela. Ela se agarrou ao batente da porta como se para se firmar. "Você está o quê?" "Noiva do Rodrigo", repeti, uma sensação nauseante se espalhando pelo meu estômago. "Rodrigo Andrade, seu filho." Ela me encarou em silêncio atônito, antes de finalmente dar um passo para trás. "É melhor você entrar." Eu a segui para uma sala de estar confortável, cheia de fotos de família, livros e o calor aconchegante de um lar há muito estabelecido. Ela gesticulou para que eu me sentasse no sofá, enquanto ela permanecia em pé. "Eu sou a Sandra", disse ela finalmente, "a mãe do Rodrigo, e eu não fazia ideia de que meu filho estava noivo." A simples declaração me atingiu como um golpe físico. Ele nunca falou de mim para vocês?" Ela balançou a cabeça lentamente. "Não, ele nunca mencionou ninguém chamada Laura." "Estamos juntos há quase 1 ano", eu disse, minha voz falhando. "O casamento é em 3 meses." Sandra sentou-se em uma poltrona em frente a mim, visivelmente abalada. "Isso é impossível. Não pode ser." "Por que seria impossível?" perguntei, embora uma suspeita terrível já estivesse se formando. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu e a voz de um homem chamou. "Sandra, de quem é aquele carro lá na frente?" Um homem alto com o maxilar de Rodrigo e cabelo sal e pimenta entrou na sala. Ele parou abruptamente quando me viu. "Beto", disse Sandra com a voz tensa. "Esta é a Laura. Ela diz que está noiva do Rodrigo." A expressão de Roberto Andrade mudou de confusão para alarme. "Noiva do Rodrigo? Isso não pode ser." "Foi o que eu disse", respondeu Sandra. O Rodrigo me disse que vocês 2 não viriam ao casamento." Interrompi, desesperada para entender. "Ele disse que vocês não aprovam o casamento como instituição, que vivem isolados e não querem ter nada a ver com a vida dele em São Paulo." Os Andrade trocaram um olhar perplexo. "Isso é um absurdo", disse Roberto categoricamente. "Estamos casados há 40 anos. Eu sou vereador na cidade, pelo amor de Deus." "E a Sandra dirige o clube do livro da biblioteca", acrescentou ele. "O Rodrigo nos visita regularmente." A última vez foi há apenas 2 meses. Passou o fim de semana aqui. Ele sempre parece feliz por estar em casa. Meu mundo estava girando em seu eixo. 2 meses atrás, ele me disse que estava em uma conferência financeira em Nova York. Um silêncio pesado encheu a sala. Sandra se levantou e caminhou até uma mesinha coberta de porta-retratos. Ela pegou um e me entregou. "Isto foi tirado no Natal passado", disse ela suavemente. A foto mostrava Rodrigo sorrindo entre seus pais.
Mas o que fez meu sangue gelar foi a mulher do outro lado dele, com o braço entrelaçado no dele, e duas crianças, um menino de cerca de 8 anos e uma menina de uns 5, sentados na frente deles. Quem é esta? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Essa é a Lívia, disse Sandra gentilmente, a esposa do Rodrigo, e seus filhos, Enzo e Alice. A sala pareceu girar ao meu redor. Esposa, filhos, uma família que Rodrigo nunca havia mencionado. Uma família que aparentemente não fazia ideia de que eu existia, assim como eu não fazia ideia de que eles existiam. Eles moram em São José dos Campos, disse Roberto, observando-me com crescente preocupação. O Rodrigo trabalha para uma empresa financeira lá. Ele vai para São Paulo 2 vezes por semana para reuniões com clientes. Cada palavra parecia mais um prego no caixão de tudo em que eu acreditava sobre meu relacionamento. As viagens de negócios, as noites tardias no escritório, os fins de semana ocasionais em que ele estava indisponível por causa do trabalho. Nada disso era real. Há quanto tempo? Consegui perguntar. Há quanto tempo eles estão casados? 10 anos neste outono, respondeu Sandra, seus olhos cheios de uma compaixão que eu não merecia. Laura, eu sinto muito, muito mesmo. Não consigo imaginar o que você deve estar sentindo agora. Mas preciso perguntar. Você tem certeza absoluta de que é o nosso Rodrigo? Talvez tenha havido algum engano. Em resposta, peguei meu celular e mostrei a eles uma foto de Rodrigo e eu no casamento de um amigo. Não havia engano. O homem que eu amava, o homem com quem eu estava planejando me casar, já era casado e tinha 2 filhos. O rosto de Roberto escureceu de raiva. Eu vou ligar para ele, disse ele pegando o celular. Agora mesmo. Beto, espere, advertiu Sandra, olhando para mim. Talvez devêssemos... Não, ele a interrompeu. Isso já foi longe demais. Não vou ficar aqui sentado enquanto meu filho destrói a vida das pessoas. Ele foi para outra sala, mas eu ainda podia ouvir sua voz aumentando enquanto ele, presumivelmente, falava com Rodrigo. Sandra sentou-se ao meu lado no sofá e, timidamente, colocou a mão sobre a minha. Eu não entendo como ele pôde fazer isso, disse ela com a voz embargada. Não foi assim que o criamos. Eu não conseguia falar. O choque era avassalador, a traição completa demais. O que eu podia fazer era ficar sentada ali, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, meu anel de noivado agora parecendo uma marca de fogo em meu dedo. A Lívia não faz ideia, não é? Perguntei finalmente. Sandra balançou a cabeça. Não consigo imaginar que saiba. Eles pareciam felizes no Natal. Estão planejando uma viagem para a Disney neste verão com as crianças. Uma risada amarga me escapou. Nós estávamos planejando nossa lua de mel em Bali. Roberto voltou, com o rosto sombrio. Ele não está atendendo. Deixei uma mensagem dizendo para ele me ligar imediatamente, que é uma emergência. Ele supostamente está em Brasília a negócios. Eu disse sem emoção, mas acho que isso provavelmente também é mentira. Acho, disse Sandra cuidadosamente, que ele pode estar em casa com a Lívia e as crianças. É a apresentação de dança da filha deles esta semana. Ele mencionou quando ligou no domingo passado. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. No domingo passado, Rodrigo me disse que ia correr. Ele deve ter ligado para os pais de fora do nosso prédio. Eu preciso ir, eu disse, levantando-me de repente. As paredes desta acolhedora casa de família estavam se fechando sobre mim. As fotos felizes, as evidências da vida real de Rodrigo, era tudo demais. Por favor, não dirija neste estado, insistiu Sandra. Fique para o jantar, fique à noite se precisar. Temos um quarto de hóspedes. A gentileza em sua voz quase me quebrou. Essas pessoas também eram vítimas do engano de Rodrigo. De certa forma, eles não sabiam que seu filho estava vivendo uma vida dupla, que ele os estava usando como peças em uma mentira elaborada. Não posso, eu disse. Eu preciso processar isso. Preciso descobrir o que vou fazer. Claro, disse Roberto. Mas anote nosso número e saiba que sentimos profundamente pelo que o Rodrigo fez. Isso não é algo que poderíamos ter imaginado. Saí com o número de telefone e os pedidos de desculpas deles, nenhum dos quais eu esperava quando fiz esta viagem. Enquanto me afastava da casa com as janelas verdes, vi Sandra na porta, me observando ir com uma expressão aflita que provavelmente espelhava a minha.
A viagem de volta para São Paulo passou como um borrão. Mal registrei a paisagem em mudança ou o sol poente que finalmente deu lugar à escuridão. Minha mente estava consumida por imagens. Rodrigo com sua esposa Lívia, Rodrigo com seus filhos, Rodrigo vivendo uma vida completamente separada enquanto planejava se casar comigo. Meu celular vibrou repetidamente durante a viagem. Rodrigo, sem dúvida, tendo recebido a mensagem de seu pai. Ignorei as chamadas e mensagens. Eu precisava de tempo para me recompor, para decidir o que diria quando finalmente conversássemos. Era quase meia-noite quando entrei na garagem do nosso prédio. Meu corpo parecia oco, como se algo vital tivesse sido arrancado de mim. A subida de elevador até nosso andar pareceu uma eternidade. Quando destranquei a porta, meio que esperava encontrar o apartamento vazio, como se Rodrigo e nossa vida juntos não tivessem passado de uma miragem que se evaporou sob o sol da serra. Em vez disso, ele estava andando de um lado para o outro na sala, ainda de terno, com o rosto pálido. Ele congelou quando me viu. "Onde você estava?" exigiu ele, o pânico evidente em sua voz. Meu pai ligou. Ele disse que era uma emergência. O que está acontecendo? A audácia pura de sua pergunta acendeu uma raiva dentro de mim que queimou parte da dormência. "Você me diz, Rodrigo", eu disse, minha voz assustadoramente calma. "Ou devo te chamar de papai? É assim que o Enzo e a Alice te chamam, certo?" Ele cambaleou para trás, como se eu o tivesse atingido fisicamente. "Laura, eu posso explicar." "Explicar o quê?" Minha voz aumentou. "Explicar como você está casado há 10 anos enquanto namorava comigo. Explicar como você tem 2 filhos que não fazem ideia de que o pai deles está noivo de outra mulher. Explicar como você tem vivido uma vida dupla completa. Não é o que você pensa", disse ele desesperadamente. "Eu conheci seus pais hoje", continuei, ignorando sua patética tentativa de negação. "Eles são pessoas adoráveis, pessoas normais, não inimigos do casamento que vivem isolados. Eles não tinham ideia de que você estava noivo. Eles me mostraram fotos da sua família. Sua família de verdade." Rodrigo afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. "Eu nunca quis que isso acontecesse", ele murmurou. "O que exatamente você quis que acontecesse?" exigi. "Você ia mesmo se casar comigo? Ia ser casado com 2 mulheres ao mesmo tempo? Era esse o plano?" Ele olhou para cima com os olhos vermelhos. "Eu me apaixonei por você, Laura. Não era para ser sério no começo, apenas uma conexão. Algo que era meu, mas então se tornou real, e eu não soube como terminar. Eu não queria terminar. Então, em vez disso, você me pediu em casamento. Essa foi a sua solução." "Eu me sinto preso no meu casamento", disse ele com a voz embargada. "Lívia e eu não somos como você e eu. Nos casamos jovens, nos distanciamos. É complicado com as crianças." Eu ri amargamente. "Tão complicado que você continuou visitando-os e passando feriados com eles enquanto me dizia que estava em conferências ou retiros de trabalho." "Eu não podia magoar a Lívia", disse ele, como se isso de alguma forma desculpasse seu comportamento. "Ela depende de mim, as crianças dependem de mim." "Então você decidiu me magoar, construir um relacionamento inteiro sobre mentiras." Ele se levantou, movendo-se em minha direção. "Eu te amo, Laura. Essa parte nunca foi mentira. Eu amo vocês duas, por razões diferentes. A Lívia é a mãe dos meus filhos, minha história, mas você é minha paixão, meu futuro." Eu dei um passo para trás, enojada. "Você se ouve, você parece um delirante, você não me ama, você nem sabe o que é amor. O amor não faz isso com alguém." "Eu posso consertar isso", disse ele desesperadamente. "Eu vou deixar a Lívia, vou contar tudo a ela. Nós ainda podemos nos casar." A proposta era tão absurda que me deixou momentaneamente sem palavras. Ele honestamente achava que eu iria querer me casar com ele agora? Que eu iria querer ser responsável por destruir a família dele? "Você tem mantido 2 vidas completamente separadas por 3 anos." Eu disse, a realidade completa de seu engano me atingindo de uma nova forma. 3 anos, Rodrigo. Isso não é um erro ou um momento de fraqueza. Isso é uma campanha calculada e sustentada de mentiras. "Eu ia te contar sobre eles", ele insistiu. "Depois do casamento. Eu ia te apresentar ao Enzo e à Alice como a nova madrasta deles. Então, seu plano era pegar sua esposa de surpresa com os papéis do divórcio e seus filhos com uma nova madrasta que eles nunca tinham ouvido falar.
Tudo isso enquanto me pegava de surpresa com o fato de que eu estava me casando com um homem com uma família secreta. A crueldade disso era avassaladora. Você não estava mentindo apenas para mim. Você estava mentindo para todos em sua vida. Laura, por favor. Ele implorou, tentando pegar minhas mãos. Eu as puxei para longe. Nós podemos superar isso. As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro, gritei, minha compostura finalmente se quebrando. Um erro é esquecer um aniversário ou dizer algo impensado em uma discussão. Isso foi uma escolha que você fez todos os dias durante anos. Toda vez que você me deixava para ficar com sua esposa e filhos, toda vez que me contava sobre uma viagem de negócios fictícia, toda vez que falava sobre nosso futuro juntos, foram todas escolhas deliberadas. Eu torci o anel de noivado para fora do meu dedo e o joguei nele. Ele bateu em seu peito e caiu no chão. Saia, eu disse. Eu nunca mais quero te ver. Este apartamento também é meu, ele protestou fracamente. Não mais. Terei todas as suas coisas empacotadas até o final da semana. Se você não sair até lá, vou ligar para a Lívia e contar tudo a ela. A ameaça funcionou. Rodrigo pegou algumas coisas essenciais e saiu sem outra palavra, a porta se fechando atrás dele com uma finalidade silenciosa que desmentia o caos que ele havia deixado para trás. No momento em que ele se foi, desabei no chão, soluços violentos rasgando meu corpo. Tudo o que eu acreditava sobre minha vida e meu futuro havia sido uma ficção cuidadosamente construída. O homem que eu amava nunca existiu de verdade. A semana seguinte passou em uma névoa de luto e choque. Liguei para meu chefe e tirei uma licença de emergência. Parei de atender ligações de amigos que ainda não sabiam o que tinha acontecido. Mal comi ou dormi. Amanda apareceu no dia seguinte ao meu retorno da serra. Olhou para mim e se mudou para o meu quarto de hóspedes sem pedir permissão. Você não vai passar por isso sozinha, disse ela com firmeza, pedindo comida por delivery e me forçando a comer algo. Aos poucos, tive que enfrentar a tarefa humilhante de desfazer os planos do casamento e contar às pessoas o que havia acontecido, ou pelo menos uma versão. Eu não suportava compartilhar toda a verdade sórdida com todos. Então, a maioria das pessoas ouviu que Rodrigo havia sido infiel e que o casamento estava cancelado. Meus pais vieram do interior para ficar comigo. Minha mãe me abraçou enquanto eu chorava, sem nunca dizer "eu te avisei", embora tivesse todo o direito. Meu pai, normalmente estoico, ficou tão bravo por minha causa que quis confrontar Rodrigo pessoalmente. Eu o convenci a não fazer isso. A última coisa que eu precisava era de mais drama. Conforme o choque inicial começou a diminuir, as realidades práticas se instalaram. Rodrigo havia se mudado, mas lembranças dele estavam por toda parte no apartamento que havíamos compartilhado. Seus livros nas prateleiras, sua caneca de café favorita no armário, as fotos emolduradas de nós em férias em Ilhabela no verão passado. Cada item era como uma ferida fresca. A parte mais difícil não era apenas perder Rodrigo. Era perder o futuro que eu pensava ter. Os filhos que havíamos falado em ter, a casa no condomínio que planejávamos comprar, o envelhecer juntos, que agora parecia uma piada cruel. Fui roubada não apenas de um relacionamento, mas de todos os sonhos ligados a ele. E por baixo do luto havia um sentimento mais profundo e insidioso: humilhação. Como eu não vi os sinais? Como fui tão completamente enganada? O que isso dizia sobre mim, que eu poderia me apaixonar por um homem capaz de um engano tão calculado? 2 semanas depois que meu mundo implodiu, recebi uma ligação inesperada de um número do Rio de Janeiro. Era Sandra, a mãe de Rodrigo. Espero não estar sendo inconveniente, disse ela hesitante. Só queria saber como você está. Ficamos muito preocupados. A preocupação dela trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Estou sobrevivendo, eu disse a ela, honestamente. É difícil. O Rodrigo finalmente nos ligou de volta, disse ela. Ele confirmou tudo. O Beto e eu ainda estamos tentando processar tudo. Não tínhamos ideia de que nosso filho era capaz de algo assim. Você falou com a Lívia? Perguntei, temendo a resposta. Sim, disse Sandra suavemente. O Rodrigo foi para casa e contou tudo a ela. Ela está devastada, como você pode imaginar. Eles estão se separando. Ela levou as crianças para ficar com a irmã dela por enquanto. Saber que outra mulher estava passando por sua própria versão do meu pesadelo trouxe uma estranha mistura de validação e tristeza. Lívia também não tinha feito nada de errado.
Ela e seus filhos eram vítimas inocentes do egoísmo de Rodrigo. Eu me sinto responsável, de certa forma, continuou Sandra. Ele é nosso filho, nós o criamos. Fico me perguntando onde erramos, o que deixamos passar. Isso não é culpa de vocês. Assegurei-lhe, surpresa por me ver consolando a mãe de Rodrigo. Adultos fazem suas próprias escolhas. Antes de desligarmos, Sandra me fez prometer manter contato. Você quase foi nossa nora, disse ela. Em circunstâncias muito diferentes, acho que teríamos adorado tê-la em nossa família. A conexão inesperada com Sandra se tornou um pequeno ponto de luz na escuridão. Falávamos toda semana, conversas breves que de alguma forma nos ajudaram a dar sentido ao caos que Rodrigo havia criado. Com o incentivo de Amanda, comecei a ver uma terapeuta chamada Dra. Powell, especializada em trauma e traição. Nessas sessões, comecei o doloroso processo de desembaraçar minhas emoções e reconstruir meu senso de identidade. O que o Rodrigo fez não é um reflexo sobre você. A Dra. Powell me lembrava repetidamente. Foi um reflexo da patologia dele. Aos poucos, comecei a recuperar meu espaço e minha vida. Redecorei o apartamento, pintando as paredes com cores que Rodrigo havia vetado, substituindo os móveis que havíamos escolhido juntos por peças que eram inteiramente minhas. Cortei meu cabelo comprido em um Chanel e o pintei um tom mais escuro que minha cor natural. Pequenas mudanças que me ajudaram a sentir que estava criando uma nova versão de mim mesma. Meus amigos me apoiaram de maneiras que eu nunca esperei. Thaís organizou um chá de não casamento, onde todos trouxeram pequenos presentes para me ajudar a reconstruir minha vida. Daniela, que me apresentou a Rodrigo, estava tão mortificada que mal conseguia me olhar nos olhos no início, mas acabou se tornando uma das minhas maiores apoiadoras. Eu não fazia ideia, ela repetia. Ele enganou a todos nós. Voltar ao trabalho depois de um mês fora foi ao mesmo tempo assustador e curativo. Meus colegas foram informados de que eu estava lidando com uma crise pessoal e a maioria foi diplomática o suficiente para não bisbilhotar. Mergulhar em projetos de design proporcionou uma distração bem-vinda e me lembrou que eu tinha uma identidade e um valor fora do meu relacionamento com Rodrigo. 3 meses após o confronto, no que teria sido o dia do nosso casamento, agendei deliberadamente um dia cheio de atividades para me manter ocupada. Uma caminhada matinal com Amanda, uma tarde no spa e um jantar com meus pais, que vieram para ficar comigo. Não foi perfeito, mas eu consegui passar pelo dia sem desmoronar. 4 meses após o término, eu estava tomando café em uma pequena cafeteria perto do meu escritório quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me e encontrei uma mulher da minha idade, com cabelo loiro na altura dos ombros e olhos cansados, que de alguma forma pareciam familiares. Laura, disse ela timidamente, eu sou a Lívia, esposa do Rodrigo. Ex-esposa, eu acho. Nesse ponto, congelei com a xícara de café a meio caminho dos lábios. De todas as pessoas que eu poderia ter encontrado em São Paulo, a esposa de Rodrigo, a mulher cuja existência havia despedaçado minha realidade, era talvez a última pessoa que eu esperava. Lívia, consegui dizer. O que você está fazendo aqui? Estou na cidade para me encontrar com um advogado de divórcio, ela explicou. Lembrei que o Rodrigo mencionou que esta cafeteria era perto do seu escritório. Tenho vindo aqui todas as manhãs na esperança de te encontrar. Por que você iria querer me ver? Perguntei, genuinamente confusa. Podemos nos sentar um minuto? Encontramos uma mesa tranquila no canto. Lívia parecia tão desconfortável quanto eu, torcendo nervosamente a aliança de casamento, ainda em seu dedo. Eu precisava te ver, disse ela finalmente, para ter certeza de que você é real, eu acho. Durante meses, tenho tentado entender como o homem com quem sou casada há 10 anos pôde ter essa outra vida inteira sem que eu soubesse. Tenho me perguntado a mesma coisa sobre o homem com quem estive por quase um ano, admiti. Quando o Rodrigo me contou sobre você, a princípio, pensei que ele estava tendo algum tipo de colapso nervoso, continuou Lívia. Parecia impossível que ele pudesse estar noivo de outra pessoa enquanto voltava para casa para mim e para as crianças toda semana. Mas então ele me mostrou fotos de vocês juntos, do seu apartamento em São Paulo. Sinto muito, eu disse sem saber o que mais oferecer. Não peça desculpas, disse ela com firmeza. Você não sabia de mim. Eu não sabia de você. Nós duas somos vítimas aqui. Sentamo-nos em silêncio por um momento. 2 mulheres unidas pela bizarra experiência de terem amado o mesmo homem enganador.
Ele sempre foi bom em compartimentalizar, disse Lívia eventualmente. Mas isso vai além. Nosso terapeuta de casal acha que ele pode ter algum tipo de transtorno de mentira patológica. Aparentemente, ele tem criado ficções elaboradas desde até a adolescência. Que tipo de ficções? Segundo os pais dele, na faculdade, ele disse a todos os amigos que seu pai era um embaixador aposentado. Aos 30 anos, ele disse aos colegas que havia sobrevivido a um câncer. Nada disso era verdade. Ela balançou a cabeça, incrédula. Quando nos conhecemos, ele era a pessoa mais honesta e direta que eu conhecia. Ou assim eu pensava. Nossa conversa durou quase 2 horas. Comparamos notas sobre os comportamentos de Rodrigo, encontrando padrões e semelhanças perturbadores. Ele havia contado a cada uma de nós histórias diferentes sobre seu passado. Ele havia usado os mesmos gestos românticos com ambas, até surpresas de aniversário idênticas. Ele havia moldado sua personalidade para ser exatamente o que cada uma de nós queria, tornando-se um camaleão que podia alternar entre identidades com uma facilidade assustadora. O que acontece agora? Perguntei enquanto nos preparávamos para sair. Eu me concentro nos meus filhos, disse Lívia com determinação silenciosa. Eles estão confusos e magoados. O Rodrigo ainda quer fazer parte da vida deles, e não vou impedi-los de ver o pai. Mas a confiança foi quebrada em todos os níveis. Antes de nos separarmos, Lívia sugeriu algo inesperado. Deveríamos manter contato, não apenas para encerrar o assunto, mas para garantir que todos em nosso círculo saibam do que o Rodrigo é capaz. Ele não deveria poder fazer isso com mais ninguém. Eu concordei e trocamos números. Voltando para o meu escritório, senti uma estranha sensação de solidariedade com esta mulher que deveria ter sido minha rival, mas que em vez disso era minha aliada na compreensão de um trauma compartilhado. Juntamente com Sandra, formamos um improvável triângulo de mulheres conectadas pelo engano do mesmo homem. Todas nós tentando reconstruir nossas vidas a partir dos destroços que ele deixou para trás. Já se passaram 6 meses desde aquela fatídica viagem à Serra, que mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha vida e meu relacionamento. 6 meses de reconstrução, questionamento, luto e, lentamente, dolorosamente, cura. A jornada não tem sido linear. Alguns dias acordo me sentindo forte e otimista. Em outros, sou derrubada por uma lembrança ou um lembrete do que perdi. Mas a cada semana que passa, os dias bons superam os ruins um pouco mais. Logo após descobrir a vida dupla de Rodrigo, eu não conseguia imaginar confiar em ninguém novamente. A traição foi tão completa, tão calculada, que parecia envenenar o próprio conceito de amor para mim. Como eu poderia acreditar no que alguém me dissesse sobre si mesmo? Como eu poderia saber o que era real? Minha terapeuta me ajudou a entender que o que aconteceu não foi um reflexo da impossibilidade do amor, mas da profunda perturbação de uma pessoa. A capacidade de manter 2 vidas separadas como o Rodrigo fez é extremamente rara, explicou a doutora Powell. A maioria das pessoas não é capaz desse nível de compartimentalização e engano. Ouvir isso ajudou, mas reconstruir a confiança, principalmente em mim mesma, tem sido meu maior desafio. Passei meses questionando meu próprio julgamento, me perguntando como pude ter ignorado os sinais de alerta, me repreendendo por não ter percebido as mentiras antes. Aprender a me perdoar por ter sido enganada tem sido mais difícil do que perdoar Rodrigo pelo engano. Para minha surpresa, focar na minha carreira se tornou uma parte crucial do meu processo de cura. 2 meses após o término, recebi a oportunidade de redesenhar o lobby e os espaços comuns de um hotel histórico no centro da cidade. O projeto era exatamente o que eu precisava. Um desafio criativo que exigia toda a minha atenção e experiência. Algo totalmente separado da minha turbulência pessoal. Eu me dediquei aos projetos, canalizando minha dor em algo construtivo. Os proprietários do hotel adoraram meu conceito de transformação e renovação, sem saber que eu estava passando por minha própria metamorfose em cada escolha de cor e decisão espacial. Quando o projeto foi concluído e revelado com elogios unânimes, senti uma onda de confiança em minha identidade profissional que ajudou a fortalecer minha frágil identidade pessoal. Talvez o aspecto mais inesperado da minha jornada de cura tenham sido os relacionamentos que surgiram dos destroços.
Sandra me liga pelo menos uma vez por mês. Nossas conversas não se concentram mais em Rodrigo, mas evoluem para uma amizade genuína. Lívia e eu nos encontramos ocasionalmente para um café, comparando notas sobre nosso progresso e apoiando uma a outra em momentos difíceis. Nós três, mãe, ex-esposa e ex-noiva. Até nos encontramos uma vez em uma reunião surreal que, de alguma forma, se provou terapêutica para todas nós. Somos o clube das sobreviventes de Rodrigo Andrade, brincou Lívia sombriamente, e a risada compartilhada pareceu uma pequena vitória sobre o homem que nos machucou a todas. Meus amigos têm sido minha tábua de salvação. Amanda, que ficou comigo durante aquelas primeiras semanas devastadoras. Thaís, que faz questão de me ligar a cada poucos dias. Daniela, que ainda se sente culpada por me apresentar a Rodrigo, mas que tem aparecido consistentemente com comida de conforto e filmes ruins nas noites em que a tristeza ameaça me dominar. 4 meses após o término, Amanda me convenceu a fazer uma aula de culinária com ela. Algo que eu sempre quis fazer, mas que Rodrigo havia descartado como perda de tempo. Foi lá que conheci Miguel, um arquiteto divorciado com olhos gentis e um jeito paciente. Quando ele me convidou para um café depois, meu primeiro instinto foi pânico. Não estou pronta, disse a Amanda naquela noite ao telefone. Mal consigo confiar no meu próprio julgamento. Como posso confiar em alguém novo? Ninguém está dizendo que você tem que se casar com um cara, ela apontou pragmaticamente. É um café, não um compromisso para a vida toda. Aquele encontro para um café foi estranho e hesitante. Me peguei procurando por inconsistências, analisando cada declaração em busca de mentiras potenciais. Mas, em vez de se sentir desconfortável com minha cautela, Miguel pareceu entender. Leve o tempo que precisar, disse ele quando nos despedimos. Não estou com pressa. Nos vimos algumas vezes desde então, sempre em lugares públicos, sempre com limites claros. Fui sincera sobre minha experiência, não compartilhando todos os detalhes, mas deixando claro que a confiança é algo com que estou lutando. Para seu crédito, Miguel tem sido nada menos que transparente, mostrando-me seus papéis de divórcio, quando perguntei nervosamente, apresentando-me a seus amigos, respondendo às minhas perguntas às vezes muito diretas, sem se defender. Não sei se isso se desenvolverá em algo mais, mas a experiência me mostrou que posso abordar relacionamentos de forma diferente agora. Posso confiar em meus instintos quando me dizem que algo parece errado. Posso fazer perguntas diretas sem me desculpar. Posso exigir verificação em vez de fé cega. E, o mais importante, posso ir embora ao primeiro sinal de engano. A lição que aprendi mais profundamente é que confiar em si mesma vem antes de confiar nos outros. Em retrospecto, houve dezenas de momentos em que minha intuição gritava que algo não estava certo com Rodrigo e nosso relacionamento. Mas eu silenciei essa voz interior, dando desculpas para seu comportamento, aceitando explicações incompletas, escolhendo acreditar na fantasia em vez de confrontar a realidade perturbadora. Nunca mais ignorarei esses sinais de alerta internos. Nunca mais colocarei o conforto de outra pessoa acima da minha própria necessidade de verdade e autenticidade. Não sou grata pelo que Rodrigo fez. A dor que ele causou foi enorme demais, a traição completa demais. Mas sou grata pelo que aprendi sobre mim mesma ao sobreviver a isso. Sou mais forte do que sabia, mais resiliente do que acreditava ser possível. Descobri uma capacidade de perdão que não diminui o mal que foi feito, mas me liberta de ser definida por ele. 6 meses atrás, eu pensei que minha vida estava arruinada. Agora entendo que ela foi simplesmente redirecionada. O caminho em que estou não é o que eu teria escolhido, mas está me levando a uma versão mais autêntica de mim mesma. Alguém que valoriza a honestidade acima do conforto, a verdade acima da ilusão e o respeito próprio acima da fantasia romântica. Então, se você está passando por algo semelhante, se está enfrentando uma traição ou perda devastadora, saiba que a dor não durará para sempre. O dia chegará em que você poderá contar sua história sem lágrimas. Quando a tua experiência se tornar algo que aconteceu com você, em vez de algo que te define. Confie em si mesmo. Apoie-se nas pessoas que te amam e continue em frente, um dia de cada vez.
Alguém mais já passou por uma traição em um relacionamento que te pegou completamente de surpresa? Como você reconstruiu a confiança depois? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, os finais mais dolorosos levam aos começos mais autênticos.